Meio arrastada, né? O clima está muito seco, garganta doendo, mas vamos em frente, Desculpa qualquer coisa, mas a gente vai levando devagarinho aqui o programa até o final. Daqui a pouco o Bafo coloca o telefone para você, 9987-2114, são 17 horas e 55 minutos. Olha, e falando em fumaça, um incêndio atingiu um terreno próximo à avenida do CPA. Com a queimada, a avenida foi tomada por uma massa de fumaça. Quem está no local e traz todos os detalhes ao vivo é o repórter Daniel Santos. Boa noite, Daniel. Este incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros ou não? Como é que está essa situação aí? Vai. Fala, meu querido, boa noite para você, boa noite. Fica tranquilo que é compreensível, viu? Fica tranquilo que a gente compreende, a voz falha, a garganta dói mesmo, a gente sofre muito nesse período. Quem trabalha na comunicação, então, nem se fala. Agora, imagine só, os idosos ali do outro lado dessa fumaça, no Abrigo Bom Jesus, ou então os pacientes no HCAM do outro lado, já que essa nuvem de fumaça tóxica tomou toda essa área leste de Cuiabá desde as primeiras horas da tarde desta quinta-feira, Haroldo, que acompanha o Cidade Alerta. E nesse momento, mais fogo, mais fumaça, e essa fumaça escura toma conta aqui dessa área na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, bem próximo aqui ao prédio da maçonaria. E nesse lado, uma área de vegetação que compreende o HCAM, o Hospital de Câncer, e os fundos do Abrigo Bom Jesus. Então, para você ter uma ideia, várias equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para vir até aqui, porque as imagens da câmera de monitoramento da CEMOB, elas indicavam que o fogo, ele veio pelos fundos do HCAM, consumiu toda essa área de vegetação seca, muito seca, veio com tudo, chegou ao ponto de queimar o pé de um desses postes, bem próximo aqui a esses postes de rede de alta tensão, essa rede que alimenta o setor leste de Cuiabá. E nesse momento, o Benedito Costa mostra pra gente que as chamas ainda continuam, elas propagam ali em meio à vegetação. Mostra lá, Benedito, bem lá no meio, você tem uma luz e outra, várias luzinhas aparecendo, ó. Cada imagem, cada brilho desse aí no meio da vegetação, infelizmente, ainda é o fogo que persiste nesse momento. Então a gente percebe que o Corpo de Bombeiros esteve aqui, teve todo um esforço para conter as chamas, que em questão de minutos saíram lá dos fundos do prédio do Hospital de Câncer e chegaram ao limite da avenida do CPA. Para você ter uma ideia, Haroldo, nessa imagem que o Benedito está mostrando ali no alto, depois do HCAM, nós temos uma rua que leva ali a alguns clubes, ali atrás nós temos chácaras e bem ao lado temos uma creche. São mais de 300 crianças atendidas por uma creche que é referência aqui nessa região. Para se ter uma ideia, as crianças, com esse calor todo, estavam em atividades ali do corredor, algumas em salas de aula, assim que os professores, os educadores foram comunicados da gravidade desse incêndio em vegetação. Assim que eles perceberam a fumaça toda, eles recolheram as crianças para que os bebês, criancinhas mesmo, sabe, creche, são bebezinhos, não ficassem expostos a toda essa fumaça que nesse momento é muito densa e prejudica a visibilidade, prejudica a respiração em toda a área leste de Cuiabá, em especial nessa baixada onde a fumaça se acumula um pouco mais. A direção do HCAM também foi alertada sobre esses riscos, bem como toda essa região, essa área, fundos aqui do GOB, fundos da maçonaria e já nas proximidades de um grande supermercado do outro lado. E nessa direção que o Benedito está mostrando, continua lá, Benedito, por favor, onde você mostrou agora, exatamente agora, nessa direção aí está a estrutura do Abrigo Bom Jesus. Nós temos ali aproximadamente 90 idosos e é difícil você manter, Haroldo, todos os idosos trancados, fechados. Você fazer isso com criancinhas numa creche é uma coisa.
você conduzir esse tipo de ação com idosos é outra completamente diferente. E o nosso temor mais cedo na cobertura aqui ao vivo, infelizmente ele aconteceu. A fumaça, ela não se dissipou, não tem muito vento nesse horário, ainda tem ignições espalhadas por toda essa mata, a fumaça é escura, voltou a ficar mais intensa nesse momento e está indo em direção à estrutura do abrigo Bom Jesus. Eu vou puxar aqui algumas informações que a equipe do Corpo de Bombeiros compartilhou conosco aqui um pouquinho mais cedo, Haroldo. O Corpo de Bombeiros chamado por volta do meio-dia para combater esse incêndio nos fundos do HCAM. A equipe do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros acionada e a estrutura usada aqui, viatura e também caminhão-pipa cedido pela concessionária Águas Cuiabá. Pode voltar comigo aqui, Benedito, por favor, só para a gente encerrar. Isso me chama a atenção, Haroldo, porque um caminhão-pipa foi cedido pela concessionária de água e esgoto para auxiliar as equipes do Corpo de Bombeiros diante de um número expressivo de incêndios em vegetação em toda Cuiabá e Várzea Grande nesse momento. Haroldo, te prepare, porque a gente vai respirar muita fumaça nas próximas horas. Daqui a pouco eu volto com mais. Olha, obrigado, Daniel. Daniel usando inclusive máscara ali, porque é praticamente impossível, né? Você fazer uma reportagem como essa sem algum tipo de proteção, porque realmente, olha a quantidade de fumaça e de micropartículas no ar. Exatamente neste horário, são 18 horas e 1 minuto, ali na região do CPA, entrada do CPA, próximo à maçonaria, o Templo da Maçonaria, né, próximo ali também ao Hospital do Câncer, um incêndio de grandes proporções ali, e claro que os brigadistas tentando apagar. O céu chega a ficar até vermelho de tanta poluição. Tem gente que fala assim, nossa, que pôr do sol lindo, vermelho, isso é poluição. É lindo, mas é pura poluição, né, fumaça mesmo. E o que mais me preocupa é o seguinte, né? É que nós estamos praticamente no começo ainda do período. Nós temos alguns dias, ou pelo menos alguns meses, né? Sabe-se lá quando é que vem essa chuva, tão sonhada chuva, para que possa minimizar essa situação, porque o sofrimento é grande. Eu percebo assim, semana passada, né, a garganta já estava mais ou menos arranhando, foi piorando, de ontem para hoje eu piorei bastante da garganta, estou tomando remédio, tudo para ver se consigo melhorar, né? E agora no finalzinho da tarde piorei mais ainda. Eu acredito, porque normalmente a imunidade cai de um dia para outro, né? Por conta exatamente dessa fumaça, dessa dificuldade de respirar, enfim. E os idosos passam muita dificuldade, as crianças também passam muita dificuldade nisso tudo, né? Olha, eu não sei onde é que nós vamos parar não, com tudo isso de fumaça, sabe? Eu estou aqui no estúdio, o estúdio é blindado praticamente, fechado, mas qualquer abertura de porta que dá, a gente já sente aqui no estúdio Gazeta de Comunicação, aqui no grupo, a hora que eu chego, por exemplo, né? Essa fumaça, esse cheiro de queimado para todo lado. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí Rondônia queimando, nós temos Pará queimando, nós temos a Amazônia queimando, né? Nos últimos 17 anos, nunca se registrou tanta queimada na Amazônia, né? Nos últimos 17 anos, quer dizer, está queimando muito mesmo. Toda essa fumaça, ao invés de migrar do Pantanal, né, seja do Mato Grosso do Sul, aquelas partículas úmidas, né, de evaporação, ao invés de migrar essas partículas úmidas para o Brasil, está migrando, sabe o quê? Fumaça. Essa fumaça produzida aqui na Amazônia, Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, já andou aí por 10 estados, invadiu 10 estados brasileiros, chegando em São Paulo, Minas Gerais. Você já imaginou o tamanho disso? E nós estamos aqui no epicentro, aqui, no meio exatamente dessa queimada e que não tem nem perspectiva de acabar. Eu fico na esperança de dar aqui a meteorologia, Gersinho, né? Esperando pelo menos uma chuva, alguma coisa, mas não passa nem perto. Tem frio, ou friagem, né? Existe uma expectativa para o final de semana de frio, mas aí o clima fica mais seco ainda com o frio. Triste, né? Não é fácil não.